Bom, para que a gente possa, descrever na eletrostática os sistemas que possuem as cargas distribuídas continuamente e não simplesmente as cargas todas localizadas em uma região só, como era o caso das cargas pontuais, a gente vai ter que fazer uso das densidades, ok? E no caso, eu vou mostrar como é que a gente coloca as densidades para poder adaptar a lei de Coulomb para o caso de distribuições contínuas. No caso, eu vou abordar separadamente os três tipos de distribuição contínua que a gente tem, que são, no caso, distribuições lineares, superficiais e volumétricas de carga. Então, vamos começar pelo caso mais simples, que são as distribuições lineares, certo? Então, uma distribuição linear de carga. E como eu disse antes, toda vez que a gente quer resolver algum problema mais complexo, o que a gente faz, na verdade, é o quê? Pega esse problema e tenta reduzi-lo a um problema mais simples que você conhece. Okay? Então vamos lá, como é que é um exemplo de distribuição contínua de carga, uma distribuição linear? A ideia seria o seguinte, a mais direta seria assim, imagina que a gente tenha um fio que possui uma certa carga Q maiúsculo, que eu estou representando aqui, ok? E eu quero saber qual que é a força eletrostática, certo? Qual que é a força elétrica que esse fio está exercendo sobre, por exemplo, essa carguinha positiva aqui de carga Q, ok? Então eu gostaria de saber como é que vai ser a força que o fio gera na carga. Bom, o que a gente viu até então, pela lei de Coulomb, é o seguinte. A gente sabe calcular uma certa força eletrostática que uma carga gera na outra, certo? Ou seja, eu consigo falar qual que é o valor da força que uma carga Qzão gera numa carga Qzinho, desde que essas cargas sejam pontuais. Ou seja, o que a lei de Coulomb fala pra gente? Ela fala pra gente o quê? Olha, se eu tivesse duas cargas aqui pontuais, que não é o caso aqui, certo? Porque eu tenho aqui uma carga pontual e uma carga distribuída ao longo de um fio, se eu tivesse essas duas cargas, eu poderia afirmar tranquilamente que a força elétrica que a carga Qzão gera na carga Qzinho seria o quê? Seria 1 sobre 4πε0, carga do primeiro, carga do segundo, dividido pela distância entre eles ao quadrado, vezes o vetor unitário na direção que o separa. Aqui eu estou supondo que esse R cursivo que eu escrevi seja esse vetor daqui, ok? Então aí fica claro que essa expressão realmente seria a força, ok? Porém, reparem que essa minha expressão não é válida para esse caso, certo? Por quê? Porque aqui eu não tenho uma carga pontual. E eu acho que deve ser bem visível, de que realmente não é tão direto simplesmente pegar a lei de Coulomb e aplicar para cá, pelo seguinte, a lei de Coulomb envolve a distância entre as cargas, que é esse R. Agora, qual que é a distância entre essas cargas? Porque vamos lá, se a carga Qzão está distribuída no fio, significa que tem carga aqui, tem carga aqui, e tem carga aqui, tem carga em todos os pontos do fio. Agora, essa distância é diferente dessa, que é diferente dessa, ou seja, se eu pegar partes diferentes do fio, que tem cada um desses pedaços tem carga, eu vou ter distâncias diferentes. Então qual a distância que eu teria que colocar aqui? Além disso, certo? Aqui tem o vetor, no caso, relativo à força. Esse pedaço de carga, ele gera uma força para cá, ok? Enquanto esse pedaço de carga gera uma força para cá. Ou seja, qual que é o vetor que eu tenho que colocar? Então percebam que, deve ficar claro que a lei de Coulomb, dessa forma, não dá para simplesmente chegar e diretão aplicar para cá. Então qual que vai ser a ideia? A gente vai introduzir a noção das densidades de carga. Porque a nossa questão é a seguinte, a gente sabe resolver a lei de Coulomb, a gente sabe qual é a lei de Coulomb no caso de cargas pontuais. Então qual que vai ser a questão que a gente vai usar aqui? Olha, apesar desse fio não ser uma carga pontual, a carga dele está ao longo do fio todo. E eu posso pensar o seguinte, olha, pega um pedacinho desse fio, um pedaço bem pequenininho. Aqui, vamos pegar um pedaço desse fio, vamos supor que eu pegue um pedaço de dimensão, de espessura DL, ok? Ou seja, imagina que o fio tem um tamanho Lzão, ok? O tamanho do fio, seja lá qual for o tamanho do fio, e que aí eu vou pegar um pedaço do fio muito pequenininho, tão pequenininho, que eu vou escrever ele como DL, certo? Porque é um pedaço infinitesimal. Bom, se essa carga aqui está distribuída nesse fio, vai ter, inclusive, carga nesse pedacinho DL que eu acabei pegando do fio, concordam? Esse pedacinho daqui realmente tem uma carga que é uma carga pontual, certo? Se eu pego um pedaço muito pequenininho, essa carga está localizada. A carga que está aqui dentro, eu consigo falar qual que é a força que essa carga gera nessa cargona, tranquilamente. Da mesma forma, se eu pegar outro pedaço DL aqui em cima, bem pequenininho também, eu também sei falar qual que é a força que esse pedaço daqui, que é a carga que está aqui dentro, gera nesse cara. Por quê? Porque agora, quando eu pego pedacinhos do fio, esses pedacinhos, com relação a essa carga Q, são cargas pontuais. Então eu consigo aplicar a lei de Coulomb tranquilamente. Então, qual que vai ser a ideia? Para a gente poder aplicar a lei de Coulomb, a gente não consegue aplicar de uma vez para o fio inteiro.
Toda vez que a gente tem distribuições contínuas de carga, a gente consegue aplicar a lei de Coulomb pedacinho a pedacinho do fio. A gente pode usar a lei de Coulomb somente por pedaços do fio, ok? E pedaços muito pequenos, pequenos o suficientes para que eles possam ser considerados como pontuais. E aí vem a questão, como é que eu vou, com essa informação, como é que eu vou calcular agora a força que essa carga sofre? Bom, eu sei que vale o princípio da superposição. Então, se eu souber quanto é que vale todas as forças geradas por cada pedacinho aqui, eu sei que a força que esse fio vai gerar nessa carga pontual vai ser o quê? Vai ser a soma de todas as forças que todos esses pedacinhos vão gerar nessa carga pontual. Ok? Então, essa que vai ser a jogada que a gente vai fazer para poder usar a lei de Coulomb. E como é que eu vou fazer para poder descobrir qual que é a carga desse pedacinho pequenininho? Porque vamos lá, para eu usar a lei de Coulomb, eu não preciso saber qual que é o tamanho do fio, que é um tamanho pequeno. Eu tenho que saber qual que é a carga que está aqui dentro dele. Ou seja, qual que é o valor da carga, né, que está aqui dentro. Então, para que a gente faça isso, a primeira coisa que a gente vai levar em conta é o seguinte. Imagino que todos concordem comigo que se a carga Qzão está distribuída nesse fio, eu acho que todo mundo concorda comigo que quanto menor, como a distribuição é contínua de cargas, eu acho que todo mundo deve ter em mente que quanto menor for esse pedaço que eu estou pegando, quanto menor for o pedaço que eu estou analisando, menos carga vai caber aqui dentro, ok? Então, quando eu pego um pedaço muito grande de fio, eu vou ter uma carga maior. À medida que eu vou reduzindo, além de pegar cada vez um pedaço menor, mais próximo de pontual, eu vou estar pegando cada vez mais um tanto de carga muito pequeno, ok? Ao passo que, quando esse cara daqui tem um pedaço muito pequenininho, eu posso falar tranquilamente que a carga que tem aqui dentro também é muito pequenininha. Como ela é muito pequenininha, eu vou falar que a carga que tem aqui dentro vai ser uma carga dQ, ok? Que é um pedacinho dessa carga, mas é um pedacinho muito pequeno. Por isso que eu estou usando o D aqui, né, do diferencial, né, que a gente usa no cálculo. Por quê? Porque eu consigo garantir numa boa que quanto menor for o pedaço, eu vou estar analisando uma distribuição cada vez menor. E por consequência vai ter uma quantidade de carga menor ali dentro. Ok? Agora, como é que eu faço para saber quanto que vale essa carga pequenininha que está ali dentro? Bom, né, talvez você já tenha identificado, mas para saber quanto é que vale essa carguinha lá no fio, nesse pedacinho muito pequenininho, a gente precisa saber qual que é a densidade do fio. Ok? Quando a densidade for linear, para a densidade, então toda vez que a densidade for linear, a gente vai utilizar como símbolo para a densidade linear de cargas, ok? Para a densidade linear, a gente sempre vai usar a letra lambda, ok? Então, assim, você não precisa usar a letra lambda, você pode usar outra letra, ok? Mas tradicionalmente, os livros todos usam como meio que padrão a letra lambda como densidade de carga, densidade linear de carga. E como é que a gente define a densidade linear de carga? Do jeito mais natural possível. A nossa densidade linear de carga, ela vai ser o quê? Ela vai ser dq dl, ok? A forma também de ver que esse daqui é a definição correta, né? Existe um macetezinho que fala o seguinte: se a densidade de carga fosse constante, qual que seria a densidade de carga? Bom, se ela fosse constante, a densidade de carga ela seria o quê? Seria a carga total dividido pelo tamanho do fio. Porém, a densidade pode não ser uniforme. Ela pode variar de ponto para ponto do fio. Nada impede que nesse meu fio tenha mais carga aqui em cima do que aqui embaixo. Certo? Eu posso ter um acúmulo maior de cargas em regiões diferentes do fio. Então o que acontece? A gente sabe que quanto menor for o tamanho do fio, menos as cargas vão variar ali dentro. Certo? Um princípio de cálculo mesmo, né? Quanto menor for o tamanho do fio, né? Ou seja, se eu pego um tamanho de fio muito grande, a densidade pode variar muito ali dentro, dependendo do caso. Quanto menor for o tamanho do fio, menos a densidade vai variar lá dentro. De forma que, para cada pedacinho muito pequeno desse fio, a densidade ela é aproximadamente constante. Então, por conta disso, eu sempre posso considerar qualquer fio como se fosse um conjunto de pequenos fiozinhos, cada um desses fiozinhos com densidade constante. E aí a densidade total do fio vai ser meio que a junção desses caras todos. E se cada um desses pequenos pedacinhos tem a densidade constante, né, se aqui dentro tem uma carga dq, e tem um tamanho dl, então qual que vai ser a densidade nesse ponto daqui? Vai ser dq sobre dl. E aí no caso, né, se você leva em conta toda a distribuição de carga ao longo desse fio, esse cara daqui realmente é a nossa densidade, ok? Eu acho que, bom, enfim, essa daqui é uma noção bem basal, né, de densidade. Imagino que ninguém tem dificuldade para poder enxergar isso, certo? E, bom, dado que essa daqui é a nossa definição, né, de densidade, o que a gente pode fazer então? A gente pode passar o nosso dl para o outro lado. Então a gente fica aqui, o valor da carga que tem num pedaço muito pequenininho de fio, um pedaço dl, um pedaço infinitesimal, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a densidade vezes dl, o que é super natural. Qual que é a carga que está presente num pedaço do fio? É a densidade vezes o tamanho do fio. Por quê? Porque a densidade te fala o quê? Quanto de carga que está presente por unidade de comprimento.
Logo, se você pega essa densidade e multiplica por uma unidade de comprimento, isso vai dar uma unidade de carga, mostrando que de fato essa relação é válida, ok? A partir disso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha, ok, eu não consigo usar a lei de Coulomb direto para esse fio inteiro. Porém, eu posso fazer o seguinte, olha, eu consigo calcular então qual que é a força eletrostática gerada por esse pedacinho daqui. Mas eu acredito que todo mundo concorde comigo que é o seguinte, olha, essa carga daqui não é muito pequena, não é uma carga bem pequenininha. Se é uma carga muito pequenininha, pela lei de Coulomb, todo mundo deve perceber que a força que essa carga vai gerar nessa carga Qzinho vai ser pequena também, certo? Quanto menor a carga, menor a força. E essa força que essa carguinha daqui vai gerar nesse Q, ela é só uma fraçãozinha da força total, porque a força total é a soma de todo mundo. Então eu posso falar que a força que esse pedacinho dq de carga gera nessa carga Q é uma força dF. Por quê? Porque é uma força muito pequenininha. E ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, carga do primeiro, que é esse cara daqui, carga do segundo, que é dq, dividido pela distância entre eles, que aqui eu vou colocar R2, na direção R. No caso, quem que é o nosso vetor R? O nosso vetor R é esse vetor daqui, ó. Ok? Esse cara daqui é o nosso vetor R. Beleza? Então fica claro que a força que esse pedacinho daqui de carga dq gera nessa carga Qzinho vai ser essa expressão daqui. Ok? Ah, e se eu quiser saber qual que vai ser a força que esse cara aqui de cima gera? Mesma ideia. Esse cara daqui também vai ter uma carga pequenininha, certo? Que a gente pode calcular em termos da densidade. A gente sabe que a distância que a gente vai ter que usar vai ser qual? Agora a distância que a gente teria que usar para esse cara daqui vai ser esse nosso vetor. O nosso vetor R agora para esse pedacinho é esse cara. Então, né, perceba, eu acho que isso é intuitivo para todo mundo, para cada pedacinho daqui, esse R vai mudar e esse R, por consequência, também vai mudar, ok? Porém, perceba que é só fazer a descrição para cada pedaço do fio sem nenhum problema. Então vamos lá, a gente sabe agora quanto é que vale o dq. O dq vale quanto? Vale lambda dl. Então o que eu vou fazer? No lugar desse dq, eu vou colocar lambda dl. Ok? Então no lugar desse dq, eu vou colocar lambda dl. E claro, aqui não pode faltar o nosso vetor. Agora olha só, esse pedacinho de força serve para esse pedacinho de fio. Se eu quiser saber a força completa, ok? Imagina que eu tenha esse daqui, mas eu falo, não, eu quero saber a força toda. Como é que eu faço para calcular a força toda? A força toda é basicamente a soma de todas essas forças geradas por cada trecho do fio. O que é eu somar todas as contribuições infinitesimais de cada trecho? É fazer uma integral. Então, ou seja, fazendo a soma de todas as contribuições, eu vou somar aqui, vou fazer uma integral de 1 sobre 4π ε0, carga do primeiro, densidade, dividido por R ao quadrado, vezes o vetor R, dl. Ok? Só coloquei o dl aqui à direita para poder ficar mais bonito para a maior parte das pessoas essa expressão. Então percebam que essa nossa expressão daqui, com ela, essa expressão é a junção da lei de Coulomb para o caso de uma distribuição linear de carga, junto com o princípio da superposição. O princípio da superposição está guardado nessa integral, e no caso a lei de Coulomb adaptada para esse caso está guardada aqui no lambda dl, ok? Que é exatamente o lambda dl, a carga pontual, né, no meio da distribuição contínua, e a integral, que é o princípio da superposição fazendo a soma. Uma coisa que é importante aqui, só para deixar claro, é que é o seguinte, né, dois adendos que são importantes. Primeiro deles, obviamente, essa integração daqui, apesar de eu ter colocado R aqui, né, tanto esse R chapéu quanto esse R cursivo, uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo é que esse R depende do dl que você está pegando, ok? Percebam, igual eu comentei, que se você pega um pedaço de fio diferente, ok? Eu vou até trocar aqui a anotação, o nosso vetor R depende de qual dl está pegando. Se você pegar um dl aqui em cima, o vetor R vai ser esse. Se você pegar um dl aqui, o vetor R vai ser esse, ok? Então, para cada problema, eu vou resolver alguns exemplos com vocês, para que vocês entendam como é que a gente faz para aplicar essa equação, né? O que a gente faz, na verdade, toda vez que a gente for fazer uma integração desse tipo, é o quê? Escrever quanto é que vale esse vetor R daqui, e quanto é que vale, né, o valor tanto do vetor R quanto do módulo do R, em termos da posição do fio. Quando a gente consegue escrever bonitinho esse cara daqui em função da posição do fio, a gente consegue fazer essa integração numa boa. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui que é importante é que reparem que essa integral não é uma integral comum. Ela, na verdade, é uma integral mais difícil do que parece, né, no ponto de vista geral, ok? Pelo seguinte, reparem que dentro do integrando tem um vetor, certo? Isso é uma integral de um vetor.
você não consegue fazer essa integral tão diretamente igual a gente aprende nos cursos de cálculo. Por quê? Todas as integrais que a gente faz no curso de cálculo são o quê? Integrais de f de x dx, na qual esse cara daqui é uma função, não é um vetor. Como vocês devem saber, né, quando a gente soma vetores, somar vetor não é uma coisa trivial, depende da direção que eles estão apontando. Então, de forma geral, percebam que como existe um vetor dentro dessa expressão, de forma geral, essa resposta daqui, a força eletrostática desse jeito, de forma geral, é muito difícil de ser calculada. A gente não consegue resolver na mão essa integral para qualquer caso. Na verdade, a gente só consegue resolver na mão para casos simétricos, que são os casos que a gente vai resolver. Eu futuramente vou resolver um problema análogo a esse com vocês, não da força, mas do campo, porque ainda falta definir o campo. Mas, por exemplo, esse caso daqui a gente consegue calcular numa boa. Se essa carguinha estiver exatamente aqui no centro do fio, a gente consegue calcular com uma certa facilidade. Se a gente tira ela do centro, essa expressão já fica bem mais complicada. Dá para resolver. Porém, a gente vai sempre resolver os casos com simetria. Porque o que importa pra gente não é ficar fazendo continha o tempo inteiro. É entender como se aplica esses casos e como o eletromagnetismo é construído. Então, o mais importante nessa parte daqui, mais do que querer chegar nessa expressão de uma forma mais geral, ou saber resolver essa expressão para qualquer caso, é entender qual que é o papel da densidade aqui para fazer com que a gente tenha uma descrição de várias cargas pontuais, ok? A densidade aqui vai ser extremamente importante por conta disso, beleza? Então, bom, essa aqui no caso é quando a distribuição for uma distribuição linear de cargas. E qual que é o outro tipo de distribuição, ok? O próximo tipo de distribuição de carga vai ser o tipo de distribuição que a gente chama de uma distribuição superficial. Superficial. Ou seja, se nesse nosso caso anterior a carga estava distribuída ao longo de um fio, a gente também pode ter a carga distribuída ao longo de uma superfície, certo? Ou seja, imagine que você pega uma folha de papel, ok? Imagina que você pega aqui uma folha de papel qualquer, e essa folha de papel ela tem uma certa carga também, ok? Imagina que essa folha de papel aqui, eu vou até desenhar ela de outra cor, imagina que essa folha de papel, você por algum acaso eletriza, né? Você a eletriza, e ela fica com uma carga Qzão. E aí você tem uma carga Qzinho, positiva, por exemplo, né? Vamos sempre supor que elas são positivas, só para ficar um pouquinho mais direto, certo? Mas tanto faz. Aí aqui, imagina que a gente tem uma carga Qzinho. Você quer saber qual que vai ser a força que essa folha de papel, né? Que essa superfície vai gerar nessa carga. O processo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Porque a gente vai sempre fazer o quê? Olha, a gente sabe aplicar a nossa lei de Coulomb para cargas pontuais. Okay? Então, ou seja, a gente sabe que para duas cargas pontuais, a gente sabe que a força vale quanto? 1 sobre 4πε0, carga do primeiro, carga do segundo, dividido pela distância entre eles, ao quadrado, vezes um vetor na direção. Ok? Porém, esse cara daqui, ele só vale, mesma coisa falando, quando a carga pontual está bem localizada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mesma ideia. A ideia que a gente vai fazer aqui é o seguinte, essa folha de papel aqui que eu desenhei, a carga dela está distribuída, mas tem carga em todos os pedaços desse papel, a princípio. Esse pedacinho daqui tem carga, esse pedacinho daqui tem carga, esse pedacinho daqui tem carga. E para cada pedacinho daqui, a gente pode aplicar a lei de Coulomb. Por quê? Porque se eu pego pedacinhos bem pequenininhos, áreas bem pequenininhas aqui, eu sempre consigo pegar uma carga pontual. Ok? E aí, quem que seria o nosso vetor R? Para essa carguinha daqui, o vetor R seria esse cara daqui. E para essa, seria esse. Para essa, seria esse. Eu acho que a ideia tá ficando clara para todo mundo, certo? Então, qual que vai ser a ideia? Aqui a ideia vai ser a mesma. Olha, vamos pegar essa carguinha daqui como exemplo, ok? Deixa eu apagar essas duas aqui. Vamos pegar essa carguinha como exemplo. Bom, se eu quero calcular qual que é a força que esse papel todo, esse plano todo gera nessa carga Qzinho, o que eu vou fazer? Olha, eu sei que aqui dentro tem uma certa carga que eu vou chamar de dq, porque é uma carga muito pequenininha. Agora, para ela ser muito pequenininha, eu tenho que pegar uma região do papel que é muito pequena. Agora, se a carga está distribuída numa área, que é a área do papel, vocês concordam que esse cara daqui vai ter que ter uma área muito pequenininha? Então, eu vou chamar essa área de quê? Eu vou falar que aqui tem uma certa área que eu vou chamar de dA. Ok? É uma área tão pequenininha que eu vou falar que essa área é infinitesimal. Beleza? Então, quando eu pego uma área muito pequenininha, eu vou ter uma carga muito pequenininha. E aqui, para poder... E agora, quanto é que vale essa carga daqui? Bom, a gente vai usar a noção de densidade. Então, aqui no caso, quando a gente for tratar de densidade superficial, tradicionalmente, a gente usa a letra sigma. Não é obrigatório, você pode usar outra letra, mas tradicionalmente sempre se usa sigma. E qual que é a definição do nosso sigma? Mesma coisa.
O sigma ele fala quanto que de carga que vai estar distribuída na superfície. Então qual que vai ser a definição da densidade, certo? Até pela própria noção de cálculo, vai ser dq dA. Ok? dq dA, naturalmente. E aqui a ideia é exatamente a mesma. Qual seria a expressão da densidade se ela fosse constante? Ok? Ou seja, se a minha densidade de carga superficial ela fosse constante, como é que eu calcularia ela? Né? Seria mais fácil, certo? Se ela fosse constante, esse cara seria o quê? Seria a carga total dividido pela área que ela está distribuída. Porém, quanto menor for a área que eu for pegando, menos as cargas vão variar bruscamente, porque as distribuições são contínuas de carga, certo? Então, sempre que eu analiso um pedaço muito pequenininho, a densidade sempre tende a ser constante naquele lugarzinho muito pequenininho, pelo princípio básico do cálculo, ok? Por conta disso, para cada pedacinho dA com carga dq, eu posso pensar que a densidade ela é aproximadamente constante. Dado isso, se é carga sobre área, para esse pedacinho, quanto é que vai ser a densidade? A carga que tem lá dentro, dividido pela área que tem lá dentro. Mesmo princípio da parte superficial, ok? Mesmo princípio. E aqui, então, né, dado que esse cara daqui é pontual, dado que agora eu tenho uma carguinha daqui é pontual, todo mundo deve concordar também, que ele vai gerar uma força muito pequenininha nesse cara. Muito pequenininha. Tão pequenininha que eu vou escrevê-la como dF. Ok? Por quê? Porque é uma força muito pequena. Quanto é que vai ser essa força? 1 sobre 4π ε0, carga do primeiro, carga do segundo, dividido pela distância entre eles ao quadrado, vezes o vetor que os liga. Ok? Nesse caso, qual que é o vetor que liga os dois? É esse vetor daqui. Né? Só desenhar para que todo mundo tenha em mente, né, como é que vai ser essa situação. Ok? Então esse cara daqui é o nosso vetor R. Beleza? E, claro, deve ter ficado claro aqui para todo mundo que esse R, né, esse vetor R daqui, depende de qual que é o dA que está pegando. Depende do ponto da superfície. Né? Porque se eu pego esse cara daqui, obviamente o meu R vai ser diferente. Ok? Reparem que essa expressão é a mesma que a gente tinha obtido antes. Porque quando a gente escreve dq, a gente não está falando se a carga ela é superficial, se a distribuição de carga é superficial, linear, volumétrica. A gente fala a partir da densidade. Então, olha só, a gente viu aqui que a densidade é isso. Ok? E aqui aparece o dq. Então, para eu poder calcular a minha força, o que eu vou fazer aqui? No lugar de dq, mesma ideia. O que eu vou colocar no lugar de dq? Vou colocar densidade vezes dA. Certo? É só passar o dA para o outro lado aqui. Então, aqui vai ficar densidade vezes dA. E agora é o mesmo raciocínio. Essa força daqui é gerada por um pedacinho só do meu plano. Eu quero saber a força total que esse plano gera na minha carga. Então, o que eu faço? Eu somo em todos os dAs possíveis. Eu somo em todos os pedacinhos de área. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através de uma integral. Então, aqui vai ficar uma integral 1 sobre 4π ε0, que sigma dividido por R ao quadrado, R chapéu dA. Ok? Então, essa daqui vai ser a nossa expressão, no caso, quando for uma densidade, superficial. Reparem que a ideia é a mesma, ok? Se a densidade é linear, aqui apareceu a densidade linear, ao invés da superficial, e em vez de dA apareceu dL. Percebam que é idêntico. Né? No caso da densidade da distribuição volumétrica, eu imagino que todo mundo já deva ter mais ou menos em mente como é que vai aparecer, certo? E aqui mesmo os adendos que eu vou comentar com vocês. Aqui a força é uma integração de um vetor. Então, de maneira geral, isso pode ser complicado, mas a gente sempre vai calcular para casos que não são tão complicados, e eu vou calcular alguns com vocês, ok? Além disso, outra coisa que é importante, o vetor R, como eu já tinha falado, depende da região aqui, depende de como que é a sua superfície, ok? Obviamente o R vai depender do dA que você está pegando. Então, obviamente, a gente tem que saber qual que é essa dependência, porque a nossa integração está sendo feita na área. Enfim, isso aí agora, como a gente vai pegar essa expressão e manipular, aí já depende muito de qual que vai ser o nosso problema, ok? Mas só para deixar claro, fica com essa expressão. Se você está achando essas expressões gerais muito abstratas, não se preocupe, com os exemplos que a gente vai resolver, vai ficar bem claro como é que faz para poder aplicar essas expressões, né, para os casos, no caso, para os casos que a gente tem interesse, ok? E a última distribuição que a gente vai ver é a única que sobrou, que é a distribuição volumétrica de carga, ok? Mesma ideia. Agora, o nosso problema vai ser o quê? Olha, eu tenho um corpo qualquer, que tem um certo volume, ok? Ele é um corpo tridimensional, e ele tem uma certa carga, eu vou até desenhar com cor diferente, eu tenho um determinado corpo aqui, que tem uma certa carga qualquer distribuída nele, que é uma carga Qzão, ok? Necessariamente uma carga Qzão. E eu quero saber a força que esse cara vai fazer nessa carguinha daqui, que é uma carga Qzinho.
Como é que eu faço para saber quanto é que vale essa força? Mesma ideia. Eu vou até copiar aqui para vocês verem, né? Então, ou seja, a gente sabe que a lei de Coulomb é dada por essa expressão, porém ela só vale para a carga pontual. Então o que eu vou fazer? Olha, se a carga está distribuída nesse volume, eu vou pegar aqui um volume pequenininho. Vou pegar aqui um voluminho, bem pequenininho, porque eu garanto que quando eu pegar um volume muito pequenininho, a carga ali vai ser aproximadamente pontual, certo? Quanto menor for, mais pontual vai ser. Quando tender ao infinitesimal, ela realmente vai ser pontual. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui um volume muito pequeno, um volume dV, tão pequenininho que eu vou colocar o D de diferencial. Como eu estou analisando um volume muito pequeno, vocês concordam que a carga lá dentro também vai ser muito pequena, certo? Então, se o volume é dV, quanto é que vai ter carga aqui? Uma quantidade muito pequena, então vai ter uma quantidade dQ aqui. E aí, mesma ideia. Como é que a gente faz para saber o dQ em termos do dV? A gente fala, né, a gente define a nossa densidade volumétrica. Então, a nossa densidade volumétrica. A nossa densidade volumétrica, a gente normalmente representa por qual letra? Pela letra ρ, ok? Que normalmente é a letra mais utilizada, né, para poder falar de densidade. E como é que a gente define esse cara? A gente define como dQ dV, ok? Por que a gente faz isso? Mesmo raciocínio. Se a densidade fosse constante, como é que a gente definiria? A gente definiria carga total dividido pelo volume total. Porém, né, como a gente tem uma distribuição contínua, a gente sabe que quanto menor for a região do que a gente for pegar, menos as coisas vão variar. Isso vale para todas as propriedades, por um princípio de cálculo mesmo de continuidade. Por consequência, cada pedaço muito pequenininho dV vai ter a densidade aproximadamente constante ali. Quanto menor for o volume, mais constante vai ser. Por consequência, né, se aqui eu tenho uma carga dQ distribuída em um volumezinho muito pequeno, né, carga sobre volume vai dar densidade naquele ponto, ok? Essas densidades sempre são passadas pelas questões, ok? Isso é muito importante. Então, o que a gente faz? Mesma coisa. Esse pedacinho daqui vai gerar uma força específica. Ó. Eu vou lá, e esse cara daqui que vai ser o nosso R, ok? No nosso exemplozinho aqui. Ok? Esse cara daqui vai gerar uma força muito pequenininha, que eu vou chamar de quê? De DFE, porque a força é muito pequena. Quanto é que vai ser essa força? 1 sobre 4 πε0, carga do primeiro, carga do segundo, dividido pela distância ao quadrado entre eles, vezes o vetor unitário de que sai de um e vai para o outro. Okay? Percebam que essa expressão vale para tudo, como eu tinha dito. Por quê? Porque aqui são de cargas pontuais. Essa carga pode estar em uma distribuição volumétrica, uma distribuição linear ou uma distribuição superficial. A partir daqui, né, o que a gente faz? Olha, eu já sei que a minha carga, né, se a gente pega essa expressão daqui, é só passar o dV para o outro lado, que a gente sabe que a nossa carga dQ ela vai ser o quê? Vai ser ρ dV. Ok? Logo, se eu quero saber qual que vai ser a força elétrica total, o que eu faço? Eu somo todas as contribuições desses voluminhos com umas cargas pequenininhas, certo? Fazendo o quê? Fazendo uma integral. E aí, no caso, eu vou integrar em todo esse volume, ok? E como é que vai ser a conta? Então, vai ser 1 sobre 4 πε0, carga, densidade, distância ao quadrado, aí que vai aparecer o nosso R dV. E aqui nós temos, então, a nossa expressão, ok? Então percebam que a construção de todas elas é exatamente a mesma, certo? Não tem muito segredo na construção de cada uma, né, desses tipos de distribuição. É só fazer com calma que não tem erro. E aqui mesma ideia. Esse R daqui, né, o vetor R depende do dV que você está pegando. Por quê? Pega um dV aqui. Se vocês forem pegar esse dV, olha só, o R é diferente, certo? Então, para que a gente possa calcular para cada caso, a gente tem que saber a densidade, né, de carga que está distribuída, claro, porque está na expressão, e a gente também tem que saber como é que a gente faz para... qual que é a dependência desse vetor R com qual que é a dependência desse vetor R com a posição do nosso corpo. Mas isso a gente sempre vai conseguir fazer para os nossos casos, porque a gente sempre vai resolver casos simétricos. E aqui, claro, o mesmo adendo também. Lembrando, isso aqui é uma integral de vetor. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para poder fazer essas integrais, ok? É só vocês perceberem como é que vão ser os exemplos que eu vou resolver, que vai ficar claro como é que a gente faz para ter o cuidado com esse vetor daqui, ok? Sempre ficar atento com as questões de simetria, porque com as questões de simetria a gente, na maior parte das vezes, não precisa preocupar com esse vetor, ok? E claro, né, só sintetizando de uma maneira muito direta, né, aqui os nossos 3 casos, nós temos o caso linear, né, que eu vou até pegar ele aqui, só para poder sintetizar e colocar tudo numa página só, né, para que todo mundo consiga ver sem muitos problemas, ok? Nós temos aqui, então, a densidade linear, temos aqui a nossa densidade superficial, certo? A nossa distribuição superficial de cargas. Então, aqui, linear, superficial, e o que a gente acabou de falar aqui foi a nossa também distribuição volumétrica. Então, o que muda em cada um deles é o quê?
é somente, né, a expressão que a gente vai estar usando, né? Qual densidade que a gente vai estar usando. Nesse caso daqui, a gente sabe que o nosso dq, né, para a densidade linear, a gente sabe que o nosso dq, ele vale o quê? Vale lambda dl. No caso superficial, quanto é que vale o nosso dq? Nosso dq vale sigma dA. E no volumétrica, quanto é que vale o nosso dq? O nosso dq vale ρ dV. E como é que a gente faz para calcular a força eletrostática? Sempre a mesma coisa. Integra 1 sobre 4π epsilon zero, carga do primeiro, carga do segundo, dividido pela distância ao quadrado, né, e o versor, que sai de um e vai para o outro. Percebam que essa expressão daqui, ela é geral. Ok? Ela é geral porque está em termos do dq. E qual que vai ser o dq que você vai colocar? Depende da sua questão, certo? Cá você vai colocar o respectivo, né, o respectivo linear, superficial ou volumétrico, dependendo do caso que você vai estar trabalhando, ok? E aí, claro, né, um adendo aqui que eu acho que é óbvio, que é, obviamente, se a densidade for linear, repare que dl está integrando em um sentido só. Então essa integral sempre vai ser uma integral única. Na densidade superficial, como você está integrando na área, você tem duas dimensões. Então essa integral, de uma forma geral, vai ser uma integral dupla. E para o caso volumétrico, de uma forma geral, vai ser uma integral volumétrica, uma integral tripla. Porém, para os casos com simetria, que vão ser praticamente todos os casos que a gente vai trabalhar, sempre existem macetes para que a gente possa calcular o caso volumétrico e superficial com uma única integral. Okay? E esses casos daqui, por isso que são importantes os exemplos que eu vou construir com vocês, né? Porque é a partir deles que a gente cria intuição e aumenta a nossa caixa de ferramentas para resolver os problemas todos do eletromagnetismo. Mas, bom, né, dadas essas distribuições de carga, agora a gente pode passar realmente para alguns exemplos para serem calculados de força elétrica, ok? E para aí sim a gente poder partir para a nossa definição de campo elétrico.